Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é proletramento. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Ana Lúcia Guedes Pinto, coordenadora do Programa de Formação Continuada de Professores das séries iniciais do ensino fundamental. A Universidade Estadual de Campinas participa há vários anos do programa Proletramento, que é o programa de formação continuada de professores. Mas ficou fora por algum tempo e agora está retomando as atividades. Hoje nós vamos conhecer melhor esse projeto com a professora Ana Lúcia Guedes Pinto, que é coordenadora dele e também professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Tudo bem, Ana Lúcia? Explica para a gente por que vocês saíram, retomaram, está de volta o programa na Unicamp? Está de volta, na realidade ele nunca parou, houve apenas questões burocráticas de reencaminhamento de 2009 para cá. Então agora a gente retomou as atividades, embora não tenha parado de fato, mas os encontros com os professores, sim, houve uma certa parada e a gente manteve contato via internet, deixando eles a par do processo do andamento dos papéis, mas agora está tudo normalizado. Então explica para a gente como é que funciona o proletramento, quem que tem que se inscrever, quem que pode assistir, acompanhar. O programa Proletramento é um programa federal, né, do MEC, em que existe um trabalho em parceria com as instituições de ensino superior que fazem parte da Rede Nacional de Formação Continuada, e a Unicamp é uma dessas instituições. E a Unicamp se responsabiliza, então, por dar esses cursos. E os municípios, e existe, então, daí uma parceria da Unicamp com os municípios. A gente faz contatos com os municípios, oferecendo o curso, que ele é voltado para os professores da rede dos anos iniciais do ensino fundamental. Para fazer a adesão, é o município, quer dizer, essa secretaria que faz a gestão dessa inscrição, mas quem tem que fazer a inscrição são professores que estejam atuando, de fato, na sala de aula dos anos iniciais do ensino fundamental. Quer dizer, um professor que queira aí participar desse curso de formação continuada tem que ir lá e cobrar do município, se informar no município, como é que é? Sim, na realidade, a divulgação fica nas mãos da secretaria e da diretoria de ensino, porque, na realidade, eles têm que escolher, a secretaria de ensino tem que escolher qual vai ser o professor que vai fazer o curso, porque tem uma informação importante a dar desse curso. Ele é um curso de efeito multiplicador. Então, a secretaria indica um professor que é considerado comprometido com o ensino, um professor bastante capaz, que tenha destaque, porque esse professor vai fazer o curso com a gente, que ele é chamado de professor orientador ou tutor, é sinônimo, tutor, professor, orientador, e esse professor, ele vai fornecer formação para os professores da rede dele. Então, o proletramento, ele tem uma proposta de multiplicadora e de formar um professor que seja formador, né? Esse é um grande desafio. É uma coisa bacana do programa, eu acho. Então, quer dizer, se um município tiver lá, quiser colocar 2, 3, 4 professores para fazer lá no município um curso, ele pode fazer isso. E existe uma proporção numérica, dependendo da quantidade de professores daquela rede. Ele pode pôr um X. Isso, para saber quantas turmas. Tem que pôr, né, um número X de professores, para poder trabalhar com todo mundo. Isso, e existe um trabalho de contrapartida universidade e municípios. É o seguinte, a universidade garante a formação, os professores formadores. Eu já fui professora formadora várias vezes, agora eu só estou na coordenação. Então, a gente garante os professores formadores, a qualidade desse ensino, os locais onde isso vai acontecer, e, em contrapartida, o município tem que dar transporte para esse professor fazer o curso, alimentação e hospedagem. E também condições de trabalho. O que eu estou chamando de condições? Né? Exatamente, porque quando ele retornar ao município, se ele já é um professor de sala, ele vai se responsabilizar por dar curso para outros professores. Então, ele precisa ser liberado da sala de aula. Sim. É isso que eu estou chamando de condições. Isso é uma coisa que também... E tem um espaço também, tem que providenciar um espaço. Sim, além do espaço, do mínimo, do material, etc. e tal. E isso é também uma responsabilidade da instituição Unicamp de estar dialogando com os municípios e deixando claro que existe um trabalho
de contrapartida. Vocês já fizeram algum levantamento para saber dos resultados disso? Por exemplo, um município que veio, formou professores, melhorou a educação lá? Eu digo assim, melhorar a educação nos dados coletados lá nas avaliações. Esses dados, de forma assim, bem objetiva, vamos pesquisar qual foi o impacto do proletramento. Esse ainda não teve dessa forma, mas a gente tem dados indiretos. Por exemplo, em 2006, nós passamos um ano inteiro, 2006, 2007, no Piauí. O resultado do SAEB no Piauí, que é o sistema de avaliação dos anos iniciais, houve uma melhora nos resultados. Nós acreditamos que tem relação com o programa do proletramento. Uma outra coisa, um outro dado, são dados indiretos, como eu falei, né? Desde a forma da gente reencontrar professores em outros cursos na Unicamp, desde verificar o quanto que os municípios elaboram de políticas por exemplo, de divulgação da prática da leitura. Tem algumas frentes de trabalho do proletramento que, de fato, a gente tem visto que eu digo acompanhado, que tem resultado, efeitos, tem tido efeitos na rede. E sobre o conteúdo do proletramento, como é que é? Vamos falar um pouquinho de conteúdo. O que vocês trabalham? Sobre o conteúdo, o proletramento é um programa que trabalha com linguagem, que a gente chama alfabetização em linguagem, e matemática. Isso. Então, em linguagem, o princípio condutor do programa é alfabetizar letrando, que a gente e esse alfabetizar letrando, ele perpassa todos os fascículos. No caso de linguagem, tem 7 fascículos e um fascículo complementar e um fascículo do tutor, desse professor orientador de estudos. E esse alfabetizar letrando, ele toma como base o seguinte, que a língua, ela precisa ser ensinada tanto na sua perspectiva de organização do seu sistema interno, ou seja, sistema alfabético e todas as questões próprias do sistema de língua, mas na perspectiva de entender a língua como prática social. Por isso que é alfabetizar letrando. Se você toma a língua como prática social, então você precisa trabalhar todas as particularidades da língua portuguesa, mas em situações que tenham relação direta com o emprego dessa língua na vida, na realidade, no dia a dia. Isso. Então, por exemplo, um dos pontos assim que são inegociáveis do proletramento é a questão da prática de leitura, fruição todos os dias antes de começar a aula. Ou seja, o professor inicia as suas aulas, seja na educação infantil, embora o proletramento não tenha isso, seja na educação infantil, seja no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, tendo em vista que são 5 anos agora, dos anos iniciais, ele inicia a sua aula lendo um livro inteiro, de começo, meio e fim, né? Lê para os seus alunos, com o objetivo apenas de ler esse livro, quer dizer, entendendo que a leitura, uma das características da leitura é entretenimento, faz parte, quer dizer... Provocar prazer. Isso, faz parte de você estar reunido em roda, inclusive na situação de roda, que facilita ver a ilustração do livro, facilita que se escute melhor, porque vai estar todo mundo em círculo, etc. Por exemplo, no momento daí, por exemplo, de problematização de um texto, esse texto, em geral, é um texto que a gente recomenda que seja um texto, pode ser do livro didático, certo? Mas esse texto ele vai ser discutido e abordado, tendo em vista que nessa sala de aula, os alunos já vivenciam várias possibilidades de leitura. Então, por exemplo, uma leitura fruição, um momento de problematizar um texto que você lê para a sala esse texto vai ser reescrito coletivamente, quer dizer, vão elaborar uma paráfrase do texto, quer dizer, uma forma de abordagem da língua em movimento, a língua tendo em vista a realidade como ela é falada, escrita. E alguma peculiaridade da matemática que você quer? Então, na matemática também tem, acho que se eu não me engano, são 10 fascículos ou 11 fascículos. E a matemática recupera assuntos da matemática que, por bastante tempo, foram esquecidos. Por exemplo, geometria,
a matemática, o tema da geometria foi deixado de lado durante muito tempo. Então, a geografia, tendo em vista a geometria. A geometria na inserção da natureza, nas formas dos animais, a geometria na vida, a questão de quantidades, inclusive o material de matemática, logo de início, ele propõe uma série de atividades de confecção de material e materiais super simples de serem fabricados que ajudem a questão do concreto, desde a questão do sistema de numeração, quanto à questão de quantidades, metragem. Eu tenho uma filosofia semelhante à coisa do letramento, quer dizer, tem que estar ali no dia a dia isso. Da não criança. Descolar, é uma coisa bastante contextualizada, tanto a matemática quanto a linguagem na área de alfabetização. E esse é o curso que vocês passam para os professores para eles depois reproduzirem nos municípios deles. Outro ponto que é muito importante do programa, tanto na matemática quanto na área de alfabetização, é o ponto de que você está trabalhando com grupos que vão formar outros grupos. Esse ponto, ele é, assim, nevrálgico, ele é fundamental. Porque conta um ponto. Exatamente, porque tem o problema do telefone sem fio. Você fala uma coisa, como é que você vai saber que isso vai ser reproduzido da mesma maneira lá adiante? Vai ser trabalhado lá adiante. Por isso que o proletramento, ele trabalha em 2 etapas também. Tem a primeira etapa que nós estamos... A gente acabou de... Agora, em fevereiro, nós terminamos a 3ª etapa do revezamento, que estava pendente de 2009, e iniciamos a primeira etapa do novo curso. Isso. Então, a primeira etapa, ela tem um primeiro encontro de 40 horas, o mais puxado realmente, são 40 horas, quer dizer, segunda a sexta-feira, das 8 às 6 da tarde, para conhecer o material, ter familiaridade com o material, entender qual que é a proposta, entender qual é a proposta da formação e de trabalhar muito assim, porque uma outra característica do proletramento, que às vezes há um pouco de conflito com os professores formadores, é que há outros cursos de formação continuada, por exemplo, no estado de São Paulo, que não tem a mesma concepção de que esse professor vai formar e que ele precisa criar uma certa autonomia de trabalho com ele, para ele fazer... Ele precisa descobrir como que ele vai fazer isso. Isso, porque muitos outros cursos trabalham na ideia, assim, de você repassar a tarefa. Entendem que faça isso, faça aquilo. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E a gente, claro que a gente não deixa esse professor sem uma receita, de jeito nenhum, mas a gente trabalha muito na perspectiva de fazer com que esse professor entenda que ele tem condições e ele deve readequar conforme o trabalho, conforme o grupo que ele tem, como é que ele vai elaborar essas atividades, que sequência ele vai colocar. Por exemplo, a gente não tem uma concepção de primeiro os fascículo 1, depois o fascículo 2, depois o fascículo 3. Ele pode decidir, né? Ele pode decidir. A gente propõe, inclusive, que ele trabalhe de forma articulada todos os fascículos, tendo em vista que existe o princípio do alfabetizar letrando e um outro princípio, são 2 princípios, e o ação, reflexão, ação, que é, a partir da prática pedagógica que esse professor tem, a gente olhar para essa prática, analisar essa prática e, ao analisar, o que a gente faz de diferente ou quais são os pontos que merecem ser mantidos, quais os pontos que devem ser alterados. Então, ele tem essa liberdade. Interessante, né? Tem. Então, quer dizer, é interessante vocês também fazerem essa medida, né? Pegar, sei lá, o Saresp, vocês estão em São Paulo agora, e tentar fazer essa medida. Depois você vem aqui e fala para a gente. Tá certo, tá bom. Quais os resultados que vocês obtiveram. Mas legal, obrigado por ter vindo aqui e contado pra gente. Tá, obrigada. Como é que é o programa, tá bom? Tá joia. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é kits arqueológicos e etnológicos. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Judite Mader Elazari, educadora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, sobre o material didático oferecido aos professores. O Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo orienta professores para usar em salas de aula
kits de material didático que contam para alunos do ensino básico a história das origens do homem, apresentam objetos infantis indígenas para os alunos e mostram também objetos arqueológicos e etnográficos. Então, nós convidamos a educadora Judite Mader Elazari, lá do museu, para explicar para a gente como é que é esse curso, esse treinamento e quem pode se inscrever nele para aprender a usar os kits. Tudo bem, Judite? Tudo bem. Então, explica para a gente como é que é, o que tem nesse curso para professores do ensino básico. Bom, são 3 cursos na realidade. Para cada material didático a gente oferece cerca de 3 horas de trabalho, em que os professores eles vão conhecer o material didático de cada um dos kits e a gente desenvolve com eles atividades que possibilitem eles discutirem alguns conceitos, por exemplo, do kit de objetos arqueológicos e etnográficos, conceito de arqueologia, etnologia, cultura, diversidade cultural, patrimônio cultural, e o professor vai passando pelo processo de trabalho que a gente orienta que ele passe também com o professor, com o aluno na sala de aula. Entendi. Mas isso é para aluno, para professor de ensino fundamental, ensino médio, ensino básico inteiro? Ensino infantil, né? Educação infantil, 1ª a 8ª série, colegial. E são os mesmos kits? Sempre os mesmos kits, mas lógico, cada nível vai aprofundar alguns conceitos. Isso a gente salienta bastante, né? A simplicidade para o educador de educação infantil e, lógico, um aprofundamento no nível médio. E você já tem esse curso faz tempo? Ah, nós temos... É que, por exemplo, tem um kit que tem mais de 20 anos. Desculpa. E, então, há mais de 20 anos a gente dá esse treinamento. Tem outro kit que tem, vamos dizer, 15 anos. Então, há 15 anos... Dá o treinamento para outro kit, quer dizer, você já há muito tempo a gente tem esse material didático e a gente recebe muitos professores, muitos professores. E sempre tem esse curso? Eles, no momento, a gente oferece uma vez por mês. Uma vez por mês. De março a outubro, novembro, às vezes só. Tá, então agora em março vai ter um curso. Isso, em abril, maio, junho. Isso. Inclusive nas férias tem isso? Não, nas férias não. Nem em julho, nem em dezembro, janeiro e fevereiro, não. Tá certo. E novembro também é difícil ter. Porque não há muita procura mais. E que horário que você tem esses cursos? A gente procura alternar. Então, por exemplo, no mês de março, a gente faz o do kit de objetos infantis indígenas de manhã. Em abril, a gente já faz à tarde. Entendi. Porque assim os professores que dão aula à tarde podem ir... De manhã e vice-versa, né? Quer dizer, então vocês... A gente dá oportunidade a que os professores venham. Então vamos mostrar para a gente como é que é esse kit? Você mostra bem, a gente trouxe um aqui, montamos lá. Vem com a gente aqui. Então é isso aqui, né? Tem arco e flecha, tem cartazes. Eu trouxe hoje apenas o kit de objetos infantis indígenas. Tá. Né? Esse é o nosso museu, o Museu de Arqueologia e Etnologia. Então, dentro do acervo tem bastante, né, coleções de objetos de indígenas do Brasil, que tem uma diversidade muito grande. Sim. Então, como a gente quer discutir essa questão indígena, a diversidade cultural, etc., então a gente achou que através de objetos infantis indígenas a gente poderia levantar uma série de questões. Então a gente achou importante que tivesse objetos para serem manuseados pelos alunos, né? Então, por exemplo, aqui o arco e flecha. E é interessante que a gente veja que não é um grande arco e flecha, é um arco e flecha especial para criança, inclusive, olha aqui as pontas, né? Não há uma ponta que possa feri-los. Entendi. Né? Tem um cestinho, são 6 etnias aqui representadas. 6 etnias? O ralador. Isso é para ralar o quê? Ralar mandioca. Tá. E aqui o peão. Um peão. E um apito, né? Então, a gente trabalha com as crianças, a gente trabalha com o professor para ele depois passar para o aluno. Do que é feito esse objeto, como que esse objeto é usado e quem usa, por que a criança começa a usar desde pequenininha isso, porque a questão da educação nos grupos indígenas, lógico, há escola diferenciada, etc., numa determinada idade. Tá. Mas quando eles são menores, eles vão trabalhando junto com os pais, vão aprendendo
vendo o exemplo dos pais. Então, aqui eles vão colher sementes, então eles já levam o cestinho para colocar. O ralador, se é um grupo que usa a mandioca como alimento, então a criança vai ter o seu ralador e já vai começar a ralar. Ele está brincando, mas está aprendendo, né? Entendi. Quer dizer, para ver como é que funciona a vida numa aldeia indígena. Isso, e a partir do concreto. Sei, né? Com coisa na mão, para ele poder pegar, tocar e tal. E tem cartazes, né? Tem cartazes, nós temos 4 painéis. Opa, caiu, tudo bem. 4 painéis, né? Esse daqui, por exemplo, são fotos de crianças em diferentes brincadeiras. É de um grupo especial, né? Não é de diferentes grupos. Nos outros cartazes nós temos fotos de diferentes grupos. Tá. Esse especialmente é só de um grupo indígena. De brincadeiras, né? Isso, e daí a partir desse cartaz a gente orienta o professor a que ele faça as indagações. O que o aluno está vendo, como é que ele pensa, ele relacione com o seu cotidiano, né? Tá. E tem também um vídeo, né? Isso. Nós temos esse vídeo que chama-se Venham Todas as Crianças. É, assim, um recorte na vida das crianças da aldeia Crucutu, uma aldeia guarani que tem lá em... agora esqueci. Mato Grosso do Sul, não? Não, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Depois eu lembro. Depois você lembra. E então, é muito interessante porque as crianças não imaginam que no dia a dia hoje há indígenas vizinhos, né? Logo ali, né? Logo ali. E essas crianças, então, têm uma série de brincadeiras que são ou especiais do grupo, ou são brincadeiras também que qualquer criança na cidade de São Paulo brincam. Como as crianças. E é interessante notar que essas crianças pequenininhas, ainda elas falam guarani. Né? Elas não falam português. Elas vão aprender português, geralmente, na escola. Tá. E também nós temos... Tem livros aqui na material didático. O que a gente tem? A gente tem um texto que foi escrito por uma etnóloga, a professora Nobui Miyazaki. E então vamos dizer, a contextualização, né, científica da vida desses grupos aqui representados pelos objetos. E um outro caderninho que são uma série de sugestões para os professores trabalharem com cada um desses tipos de material que a gente apresenta no kit. Ele pode trabalhar só com vídeo, só com os objetos, só com os painéis e trabalhar também, a gente faz sugestões de como ele pode usar todos os tipos de material que a gente juntou nesse kit. Quer dizer, nesses livros aqui você tem as explicações de como o professor faz, como ele passa os conceitos para os alunos. Temos também alguns textos específicos sobre o que é cultura, o que é diversidade cultural, porque isso na universidade nem sempre é discutido da forma mais adequada e mais atualizada. Você tem também kits para universidades? Esses kits podem ser usados na universidade, você acha? Olha, há professores que nos pedem treinamentos também. Muitos professores de universidade, de metodologia de história ou de ciências sociais. A gente até oferece estágio para alunos de universidade. Mas aí não seria o indígena, seria o kit etnológico? Qualquer um deles a gente pode trabalhar. Isso que é lógico que, como somos educadores, a gente sabe que a possibilidade da criança de 3 anos trabalhar com esse kit e uma pessoa que está se graduando em história, por exemplo, lógico que os conceitos vão ser apresentados e discutidos de formas diferentes, mas é possível você discutir alguns conceitos em todos os níveis. Bom, agora é o seguinte, vocês têm muitos, é difícil o professor ficar com esse kit? Não, quando a gente não empresta o kit se o professor não passou por esse treinamento, por essa formação. Porque não teria utilidade. É uma regra. Então, o professor leva o kit e ele pode ficar, geralmente, 15 dias com esse kit. Se não há uma procura muito grande, daí ele pode até ficar mais uma semana, etc. Mas, ultimamente, a gente tem tido bastante procura, né? Tá, então quer dizer, são 15 dias. Tem lá uma fila para usar esse kit. Tem. Às vezes ele fica o mês todo guardadinho e às vezes tem uma fila muito grande. Não existe assim uma regra. Entendi. Todos os kits usados ou todos, né?
Tá certo. E são 3 tipos de kit, né? Tem esse daqui, esse que é o de objetos infantis indígenas, ao kit de objetos arqueológicos e etnográficos. Que é o quê? Que são objetos arqueológicos e etnográficos que podem ser manuseados. Nós também temos painéis onde se apresenta a produção desses objetos, porque é importante a gente entender a produção, do que ele é feito, como ele é feito, quem usou, né? E o terceiro é uma valise, que essa não foi produzida por nós, é uma cópia de uma valise francesa que fala sobre a origem do homem, né? Então, nós temos várias gavetinhas onde se tira algum material que possa entender como que o homem foi se desenvolvendo, a cultura desse homem. Se locomoveu pelo planeta, essas coisas, é isso? É bem mais geral, exatamente. E esse já é para turmas mais adiantadas? Não, não existe tem, isso. Tem para ensino infantil, tem para todo mundo. Tanto que isso que é a riqueza, por exemplo, de um treinamento, porque são professores de vários níveis, há uma troca e de várias matérias também. Não é só professor de história, tem de artes, de biologia, de matemática, às vezes também, de física também. Às vezes o professor nos procura. Mas como? Por que você veio procurar, né? Arqueologia e etnologia? Mas é que realmente os conhecimentos, eles se interrelacionam. Não são assim compartimentados, né? Então essa que é a ideia que a gente também quer dar. Porque esses kits possibilitam um trabalho de interdisciplinariedade. Quando você está falando sobre matéria-prima aqui, madeira, que madeira é essa? Onde existe essa madeira? Ou se você vai falar sobre a tecnologia que se faz, né? Onde você vai trabalhando outras áreas que não só aquela de etnologia que a gente poderia trabalhar. Perfeito, Judite. Muito obrigado por sua presença aqui na Univesp TV. Então está aqui. Quem quiser participar dos cursos e poder usar esse kit em sala de aula, é só procurar o Museu Arqueológico e Etnográfico. Através do telefone 3091 4905. 3091 4905. Ou 3091 2905. Tá. E falar com a Cida. Ou pelo e-mail também, né? stm@usp.br. Pode ser tanto pela internet como pelo telefone. Tá ok, Judite. Muito obrigado. Eu que pela agradeço. sua presença aqui na Univesp TV. Fim do programa Educação Brasileira, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.